Quero sim, professor. É que eu dei uma olhadinha lá, essa nova unidade agora. É unidade, no caso que é a que a gente tá agora, ela fecha quando? Eu vou mostrar para vocês. Ela vai até fevereiro, porque aí Ah, ela vai contemplar as férias da escola, né? A plataforma continua aberta, certo, pessoal? Ela não vai fechar. Então, as atividades, elas ficam abertas, vocês podem enviar. As web aulas eu só vou parar na segunda quinzena. Eu vou ver se vou ver se eu consigo aí minha colega para ver se pelo menos acompanha vocês aí. Não vai ter web aula na segunda quinzena de janeiro, mas a gente tem as web aulas aí. Deixa eu só ver aqui como é que tá. Eu compartilhar a tela aqui só para mostrar aqui para no vocês. caso vai ser só 10 técnico agora. Isso, agora é só desenho técnico, certo? Então ela tá aqui, ó. Opa, peguei a parte errada. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ela começou no dia 2, né, na verdade, e vai até o dia 4 de fevereiro. É, é porque aqui, pessoal, tem a primeira aula hoje. Semana que vem, pessoal, a gente não tem. Semana que vem a gente não tem uma web aula. A gente vai ter aqui o nosso workshop. Aqui é o workshop nosso mesmo, da nossa área de refrigeração, mecânica, eletromecânica, mineração, automotiva, alimentos e química. Cada dia aí da semana vai ter uma área aí distinta. Por exemplo, segunda-feira a gente vai ter a área de alimentos, a área da parte de cerveja, né? Que é a fabricação de cerveja. Então, nesse primeiro dia aí, pessoal, vai falar tudo da indústria, né? De cerveja, da produção artesanal, desse seriado, e também vai ter sorteio aí de cerveja, né? Vai sortear aí um kit de cerveja artesanal. Então, para quem aprecia aí, pessoal, quiser assistir, é das 18 às 22. Quem aprecia aí a bebida aí, né? Quem aprecia uma cervejinha aí vai sortear. Aí, se for sortear, a gente faz envio para vocês aí. Então, é assistir a palestra aí, pessoal, gratuito. Gera certificado, né? Então, vocês fazem inscrição, assistiu a todas as palestras da semana, vocês vão receber o certificado. Da nossa área aqui de refrigeração, pessoal, não é da refrigeração, mas ele é aluno da refrigeração daqui de Goiânia, é o Célio, ele vai falar, né, da área da mecânica de motorhome, né, ele vai falar um pouco aí que ele é empreendedor, né, ele tem um negócio de motorhome, presta consultoria, cara, muito bom aí, bem legal, o Célio, eles vão gostar, ele vai palestrar na quarta-feira. Vai ter também dois convidados na sexta-feira, aí da área automotiva, eles trabalham na Bosch, um deles, inclusive, trabalhou conosco aqui em Goiânia, ele é do Espírito Santo, hoje ele está trabalhando na Bosch, ele vai falar das tecnologias da área automotiva. Então, pessoal, é bem interessante, cada dia da semana aí vai ser um palestrante. A segunda palestra do nosso dia aí vai ser da área de refrigeração. Também vai ser um colega que trabalhou aqui conosco, um professor também do presencial daqui de Goiânia. Então, pessoal, vou colocando aí na sala, vocês vão vendo aí a programação, certo? Quero que vocês participem aí, é gratuito, não paga nada e gera certificado, pessoal. Certificado aí, no final, é bom para vocês aí, agrega, ok? É, Bom, então, pessoal, aí no dia 19 a gente tem mais uma web aula. Em janeiro não tem, né? Que a gente para planejar. A escola também entra em férias. Mas a plataforma não, pessoal. Apesar de tudo, eu ainda vou estar em trabalho, mas não vou dar web aula. Mas aí, caso entre em contato comigo, a gente tem os grupos aí. Tem alguma dúvida, me procurem, certo? Então, eu vou focar bem nessas duas aulas e depois vocês vão por conta própria, mas me procurem. Eu não vou deixar vocês aí de lado, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou estar aqui, certo? Ô, professor, Pode falar. então quer dizer que aula presencial só em fevereiro. É, pelo, é, pelo que eu tenho aqui, deixa eu só dar uma olhada, é porque eu não tenho um cronograma completo. Eu tenho um cronograma aqui, eu não sei se ele está
Digo que a escola programou. Dá uma olhada aqui só para confirmar aí. Quem fez a pergunta? Só para eu entender Foi o eu, nome. Bruno. Bruno, só ver aqui, Bruno, só para não te dar informação imprecisa. É porque eu tô com as datas aqui, essas datas eu creio que elas estão erradas. Eu tenho aqui eu tenho uma data aqui, eu não sei se foi repassado para vocês essa. Eu tenho aqui 7 de dezembro, no caso, agora, não sei se foi falado alguma coisa para vocês. Não. Não, né? Então, realmente, por isso que eu não quis falar isso de forma Mas essa assertiva. tá lá no, Oi? tá lá no grupo lá, dia 7 mesmo. Tá dia 7. Bom, então É, sábado agora, é a última aula do ano. quem programa, pessoal, é a escola. Então, assim, caso eles alterem alguma coisa, é eles lá. Então, a gente só tem uma aula presencial aqui, então tá no dia 7. Então, meu cronograma aqui não tá errado. Por isso que eu não quis dar toda certeza. Então, de fato, o cronograma aqui tá correto. Então, da dia 7/12. É uma aula só, pessoal. É uma aula aí que vocês fazem um desenho, certo? Bom, pessoal, então eu vou mostrar também a organização dessa situação da nossa unidade curricular. Deixa eu compartilhar mais uma vez a tela. Então, a gente tem duas situações de aprendizagem, que é a SAP 1, etapa 1, e a SAP 2, etapa 2, certo? Então, a gente tem dois contextos aí. Eu vou trabalhar em cima delas nas nossas duas aulas aí. Ok, pessoal? Então, eu já vou iniciar aí. Só pegar aqui a. Bom, pessoal, então vamos primeiro ler a primeira contextualização aí, né? Chama aí no ar com ar, né? Vamos ler o contexto aqui, ver o que eles pedem, né? Então vamos lá, pessoal. O gerente de logística da empresa que você trabalha solicitou que você elabore um desenho de dois cases, né? Caixas, né? Na verdade, são caixas, né? Para condicionar um sistema de climatização residencial do tipo split high wall. Esse comum que a gente vê aí na nossa residência e que vende aí nas grandes varejistas, né? A gente sabe ali que eles têm uma caixinha ali de papelão, né? Uma caixa ali com um amortecedor ali, com um isopor para poder amortecer e garantir a integridade dos aparelhos, né? Bom, então o objetivo do projeto é dimensionar o tamanho das caixas que atenda o acondicionamento de forma segura e econômica, tendo em vista que os aparelhos serão enviados por via aérea, a filial da empresa localizada no interior do estado. Então agora a gente tem que fazer a embalagem pensando então nessa logística, né? Ela vai viajar por avião e uma certa distância. Então tem que garantir a proteção, né? Então tem que ser uma caixa, não pode ser muito pequena, muito justa, e nem também muito grande, né? Porque a gente sabe que quanto aumenta, não é nem questão do peso, mas se aumenta o volume demasiadamente, o meu custo logístico também aumenta, né? Meu custo de passagem aumenta. Então tem que pensar, como diz, nem muito ao céu, nem muito ao inferno, né? Então tem que ser o tamanho correto, né? Que otimiza os meus custos, né? Então fique atento para a confecção dos cases, pois a empresa contratará uma marcenaria local. Então essa caixa ela vai ser de madeira ali, ou né, uma madeira ali de pallet, um compensado aí mais barato, né, para poder fazer essa caixa. Então ela deve ter um projeto que inclua então todas as informações de tamanho e outros detalhes importantes. Então, em seguindo a orientação do setor de logística, após conferirem as medidas dos aparelhos condicionador e evaporador, os cases devem ter as seguintes dimensões. Bom,
Então, para o condicionador ou condensador, ele tem que ter 35 centímetros de largura, 65 centímetros ou 0,65 metros de altura e 90 milímetros, ou não, 90 centímetros de comprimento. Para a unidade evaporadora, ela vai ter uma largura de 40 centímetros, 30 centímetros de altura e 80 centímetros de comprimento. Então, tem que confeccionar, né, duas caixas. Então, eu vou fazer o projeto dessas duas caixas, vou fazer o desenho dessas duas caixas, né? Então, a primeira etapa, pessoal, vocês vão fazer o desenho, né, em uma folha A4, tendo as margens e legenda previstas pelas normas ABNT, né? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aí o que que é a margem, o que que é a legenda, né, em um desenho técnico. Então, vai conter o modelo do aparelho, o nome da empresa e data do projeto. Até pode ser com um desenho no primeiro ou no terceiro diedro, também vou falar o que que é e essas partes técnicas do desenho para vocês. Quais são as unidades de medida adequada, utilizando a simbologia do desenho técnico, as cotas e a escala ideal. Tudo de acordo com as normas de desenho técnico, né? Então, pessoal, o que que vocês vão fazer, né? Vão realizar o projeto dessas cases. O que que vocês vão fazer, pessoal? Esse desenho vocês podem fazer manualmente, utilizando uma folha A4. Folha A4, pessoal, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Folha A4 é uma folha desse tamanho aqui, ó, que ela é 210 por 297, é desse tamanho aqui, ó. Certo? Então, esse é o tamanho da folha A4. É a folha Chamex que a gente tem aí, né? Vocês vão utilizar essa folha aí para fazer o desenho. A forma de fazer o desenho, pessoal, qual que é a fonte? Vocês podem fazer à mão, manualmente, ou quiserem fazer utilizando algum software, como AutoCAD ou SolidWorks, fica a critério de vocês aí. Ok, pessoal? Então agora eu vou falar como diz, o que que é essencial para vocês poderem estar desenvolvendo essa atividade aí. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então, né, até para fazer o próprio desenho, a gente também tem que saber fazer uma leitura, né? Então a gente faz um desenho prévio ali, um croquis, né? Ou vai, vamos dizer, tirar uma ideia da cabeça ali, vou fazer um desenho, você tem que ter então uma boa leitura, né? Então, isso eu vou permitir a identificação dos sentidos e rebatimentos, né? Então, conhecendo esses rebatimentos, a gente associa, né, as projeções ortogonais com o sentido de observação e entende a forma espacial de cada peça desenhada. E essa visualização da forma espacial, ela vai depender da capacidade individual de cada um, para interpretar, então, e associar as projeções ortogonais aos rebatimentos da peça. Então, dependendo da complexidade da peça, né, dependendo da complexidade da peça, a maioria das pessoas, então, não consegue mentalmente, né, gente, por mais que a pessoa esteja, né, todo mundo diz, tem um intelecto bem desenvolvido, é difícil você ver integralmente todos esses detalhes que constituem a forma espacial da peça, né. Então, pessoal, a gente precisa do estudo parcial dessas projeções, né. Então, por exemplo, eu tenho essa peça aqui, né, então vamos supor aqui, né, eu tenho essa peça aqui. Bom, eu não consigo visualizar, ter em mente todos os detalhes, então eu preciso fazer suas diferentes projeções. Então eu tenho que fazer essa peça olhando de lado, olhando de frente, olhando por cima, olhando por trás. Então eu preciso ter as diferentes vistas desse meu desenho para poder destrinchar, decompor tanto quanto possível os detalhes dessa minha peça, né? Bom, pessoal, aqui é a relação, por exemplo, aos instrumentos usados, né? Então, é o lápis, né? Geralmente, para o desenho mais rigoroso, né? Ou a gente utiliza o lápis, que é o 9H, o 6B, que é aquele lápisinho verde, ou a lapiseira, que é a 03, a 05 e a 07, né? Então, a gente usa a 03 para fazer traços mais finos, a 05 para
traços principais e a 0,7 para outros tipos de traços, né? Aqui eu não vou me ater muito a isso, pessoal. Manualmente, pessoal, também a gente vai ter algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, o esquadro para, por exemplo, fazer, por exemplo, utilizo o conjunto de esquadros para fazer linhas paralelas em diferentes ângulos, né? Que a gente tem o esquadro de 45 graus e o de 30 a 60, então a gente consegue fazer linhas paralelas em diferentes ângulos. A gente tem o compasso, a gente tem o escalímetro, né? Onde a gente faz medição ali em diferentes escalas, por exemplo, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100, né? É o tanto que a gente reduz, né? E com relação ao desenho, pessoal, o desenho técnico, né? E com rigor, por assim dizer, ele tem N normas, e tem muitas normas. Então, para cada parte do meu desenho, ele tem uma norma específica. Mas pensa, bom, mas por que que eu preciso ter uma norma para cada, vamos dizer assim, parte do meu desenho, ou parte do desenho técnico? Para não ficar uma coisa demasiadamente longa, pessoal. Se eu fizesse uma norma só para tudo que se abrange no desenho, cara, cada norma já é grande, imagina uma norma só para tudo, e outra até para revisar fica difícil. E outra, tendo as formas destrinchadas, né, decompostas em normas menores, fica mais fácil fazer revisão de uma parte específica. Então, por exemplo, da parte da folha, para dobrar cópia, né? Então, agora a gente tem aqui, ó. Então, a gente tem norma geral do desenho, ó, ah, que é a que essa norma diz? É para definir os termos empregados no desenho técnico. Então, elas vão definir os tipos de desenho, quanto são os aspectos geométricos, desenho projetivo, não projetivo. Quanto ao grau de elaboração, se eu tô tratando de um esboço, né, que é aquele desenho sem um rigor técnico, né, se é um desenho preliminar, né, que é quase um pré-projeto, e o definitivo, que é aquele projeto mais rigoroso, aquele que de fato vai passar por um processo de execução. Quanto ao grau de pormenorização, né, se ele é um desenho de detalhe ou não, né, se ele também é mais um pouco menos detalhado, e quanto à técnica de execução, né? Se eu estou fazendo o desenho à mão livre ou utilizando um computador. O mais famoso dos softwares aí, né, pessoal? O AutoCAD, né? Essa outra norma aqui, ó, 10068, ela vai padronizar a dimensão das folhas na execução dos desenhos técnicos e também definir o seu layout com respectivas margens e legenda, né? Lembra que lá na atividade que vocês vão fazer, não tem que ter uma legenda, uma margem, então a gente tem uma norma que fala, por exemplo, a gente tem as folhas A0, que a gente fala que é a maior folha que tem existente para fazer um projeto. Geralmente a A0 é utilizada para o pessoal da área da construção civil, né, os arquitetos, que tem as plantas de situação, né, mostra, por exemplo, grandes edificações, e até as, por exemplo, da área mecânica, a gente utiliza a folha A4, que é uma das menores que a gente tem ali, que é para fazer desenho de peças e coisas menores, né? Então não tem necessidade de uma folha tão grande. E para cada tamanho de folha, pessoal, a gente tem então a legenda, né? Então onde se posiciona ela e as margens, né? Então a gente também, com relação à margem, a gente não pode desenhar em qualquer área, tem a área destinada ao desenho, então a gente limita o tamanho onde vai fazer o desenho e onde vai ser destinado o desenho de fato. A gente também tem a apresentação da folha de desenho, né? Onde, como eu falei, onde define a área de texto, o que é espaço para desenho, né? Então também não se pode desenhar em qualquer lugar. Eu tenho uma área própria para desenho, uma área própria para texto. Então aquele desenho ali, por mais que ele esteja bem detalhado, eu preciso acrescentar notas adicionais. Então geralmente uma tabela é uma tabela de material, eu preciso ver algumas especificações ali, detalhes daquilo que está sendo fabricado, né? Enfim. E como organizar isso, né? Dobramento de cópias, né, pessoal? Então, por exemplo, essas folhas grandes, elas não são armazenadas, por exemplo, em pastas, sem uma dobra, vamos dizer assim, do seu tamanho natural. Então, essa norma, o que que ela fala? Como eu tenho que fazer a dobra dessas folhas, desde a folha maior, que é a 0, né,
Então a gente dobra, por exemplo, uma folha, desde a A0, A1, A2, A3, a gente dobra até ela ficar no tamanho da A4, que é menor que a gente tem. Então a gente desdobra, fica grande, depois desdobra, fica do tamanho de um A4. Então a gente tem técnicas para fazer essa dobra, para justamente facilitar a fixação em paz, para fazer uma melhor documentação, né? E a NBR 8402, pessoal, é a uniformidade e a legibilidade para na clareza do desenho, né? Então, como fazer execução de caracteres. Então, por exemplo, você vai fazer à mão, tem uma caligrafia própria, né? O tamanho da linha, como fazer uma letra maiúscula, uma letra minúscula, o espaçamento das letras, as proporções da letra, é uma arte mesmo para fazer, para desenhar uma letra na mão. Hoje, né, pessoal, a gente tem ali o AutoCAD, né, que já sai a letra tudo já padronizado, então não tem problema, né? Continuando a falar ainda dessas normas, pessoal, para você ver o tanto de norma que tem. Isso aqui é, vamos dizer assim, a base, tem muitas outras também. Então a gente tem 8403 que vai falar a linha de desenho, né? Então qual que é o tipo, escalonamento de largura de linha, né? Então qual a largura de linha para eu fazer a parte de uma peça, por exemplo, a vista de uma peça, o que que é para cota, o que que é uma linha auxiliar. Então, cada uma tem uma espessura e um tamanho diferente a ser seguido. A 10067, né, que vai norma de representação aplicada em desenho. A norma 8196, que é a escala, né? Qual as escalas apropriadas, né? Então, o que que é uma escala? O que que é uma escala? É o tanto que eu tenho que ou reduzir ou ampliar porque o desenho, né, eu consiga reproduzir ali um desenho, todos os detalhes construtivos, tanto quanto possível, né? Então, por exemplo, a planta baixa de uma casa, né? Então não tem como, por exemplo, eu fazer o desenho de uma casa, né, um desenho de um projeto de uma casa, em escala natural, porque é metros quadrados, né? Não tem como caber nenhuma folha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir, né, a planta baixa dessa casa, tanto quanto possível, que eu consiga colocar dentro de um papel, né, por um desenho, um papel, e sem perder detalhes importantes de construção. Então, geralmente, na construção civil, a escala é de 1 para 50. O que que é isso? Eu vou diminuir 50 vezes do tamanho natural para poder caber no papel. Então, é uma redução aceitável que eu não perca detalhes ali, por exemplo, da planta baixa, da edificação. Que a gente sabe que aquele projeto no papel vai gerar um prédio, uma casa, né, um sobrado, um arranha-céu, enfim, várias construções aí. Então, tem que estar bem detalhado ali, né, para poder executar corretamente o que está ali, né? Já peças mecânicas, pessoal, ocorre o inverso. Peças mecânicas geralmente são pequenas, então eu preciso ampliar ela o tanto quanto possível para poder então fazer um desenho, né, um detalhe possível através ali das diferentes vistas, né? Aí eu preciso fazer uma escala de ampliação, então não de redução. Então, ao invés de falar de 1 para alguma coisa, eu vou falar de 2 para 1, ou seja, eu estou duplicando o tamanho daquela peça para colocar ali no papel, né? Bom, a outra norma é a 12298, né? Então, é a representação de corte por meio de achuras, né? Então, por exemplo, algumas peças, pessoal, é, por exemplo, por fora, por fora ali vai ter alguns detalhes que eu já vou fazer, né? Só que, porém, por dentro da peça, ela pode ter ali dutos, pode ter furos ali, um escariado ou um roscamento dentro daquela peça que eu preciso fazer um corte em detalhe para quem vai fabricar saber que, né, não é uma peça meramente maciça, ela tem um algo ali dentro. Então, vou pegar um exemplo, né? Pegar uns dois exemplos que a gente tem prático. Por exemplo, a borracha, né? A borracha de apagar, a gente sabe que ela é maciça. Então, eu preciso fazer um corte aqui para saber que é tudo maciço aqui por dentro? Não. Basta eu fazer um projeto aqui, um desenho por fora. Já uma lapiseira, a gente sabe aqui, ó, que ela tem várias coisas aqui internas, né? A gente tem um desenho interno dela aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um corte representativo da lapiseira, então eu preciso, né,
verificar. Então, eu cortei, vai ter parte ali que vai ser vazio, né? Se eu olhar ali do corte, vai estar vazio, e outros que vai ser o material cortado. Então, esse material cortado ali, ele vai ser representado por Ashura. A Ashura representa o material. E essa norma, cada tipo de material ela vai ter uma representação diferente. Então, por exemplo, metal vai ter uma forma de ser representado, plástico vai ter uma forma de ser representado, concreto vai ter uma forma de ser representado, madeira e até líquido também tem uma forma de ser representado. Então, para representar, por exemplo, que corte, não precisa nem de eu, não precisa nem de você, por exemplo, ficar escrevendo lá, isso aqui é um aço. Não, não precisa. A própria Ashura já indica que aquilo ali é um metal, já é um aço, né? Então não precisa ficar falando, isso aqui é um aço, isso aqui é um alumínio, isso aqui é um cobre, né? Não precisa. Já dependendo ali, já fala o que que é. Você só pode só escrever ali, ó, todas as peças, sei lá, são de aço, já para não ter problema nesse sentido, né? Bom, a outra norma, que é a 10.126, é a cotagem do desenho técnico. Bom, o que que é isso, pessoal? A cotagem, o que que é? É da dimensão, né? Você vai então, é, você vai dar dimensão. A sua peça, ela tem dimensões. Até porque você vai fabricar. Para fabricar, você tem que saber ali quanto mede cada parte daquela peça. Então, isso é a cota, né? A cotagem. E essa norma fala justamente sobre isso. Os princípios gerais de cotagem, né? Como cotar, de que forma cotar, qual o jeito correto, como não fazer, né? A norma a 8404, né? Ela vai indicar o estado de superfície em desenhos técnicos, né? Então ela vai fixar símbolos e indicações complementares para o estado de superfície em desenho técnico. Então, por exemplo, eu estou lidando com uma peça ali, ó. Ela, eu quero que aquela peça ali seja polida, ou eu quero que ela não passe por um processo de remoção de material, ou seja, nem por uma usinagem, nem por uma fresa. Ela fique no seu estado bruto ali, né? Ou seja, formato cru ali, né? Então depende, né? Ou eu quero, ou não, eu quero que eu quero que aquela peça ali, ó, aquela face esteja perfeitamente lisa, ali, polida, quase espelhada, né? Então aí eu tenho que passar por um processo de remoção de material que eu deixo ele da forma que está sendo indicado no meu desenho, né? No meu projeto. A norma 6158, ela vai falar então de princípios, regras e tabelas para tolerância e ajuste, né? Então, o que que é a tolerância, né? Tolerância, a gente sabe aí que quando a gente projeta ali o chamado mundo ideal, né? Então, eu estou colocando um diâmetro de uma peça ali de 20 milímetros. Beleza. No desenho é uma coisa, mas na hora de fabricar, pode ter alguns erros, por exemplo, problema na próprio material, na experiência do operador ali do torno. A minha própria ferramenta pode já estar com a afiação já ruim. A própria máquina vibra também pode gerar um erro. Então, pessoal, para ter uma tolerância de erro, a gente coloca então uma faixa mínima e uma máxima, que é justamente a tolerância, que é aquele mínimo e o máximo que eu posso, que pode passar ali naquele projeto. Então, vamos supor, eu tenho um eixo ali de 20 milímetros de diâmetro. Então, eu posso ter uma faixa de tolerância entre 0,04 positivo e 0,03 negativo. Então, posso ter entre menos 0,03 e mais 0,4 de tolerância, né? Que é aquele mínimo aí. Óbvio, a gente não pode ter tolerâncias também muito grandes, porque aí já é um erro até a nível grosseiro, né? Então, tem esses níveis de tolerância aí, que como fala, é o chamado erro permissível, né, para poder fabricar ali uma determinada peça, né? E a norma 8993, pessoal, ela vai falar das partes roscadas no desenho técnico também, né? Então, com a fabricação de rosca e de rosca interna, rosca externa, né? Os parâmetros de fabricação de rosca, então tudo isso vai ser regido por essa norma, né? Tem outras aqui também, pessoal. Depois vocês façam a leitura aqui, né? Eu vou falar mais de algumas outras coisas aqui em especial.
Até aqui, pessoal. Quem quer falar alguma coisa? Se tiver dúvida, pessoal, quiser me parar, questionar, pode acionar o microfone, aciona ali o levantar a mão. Eu tô aqui, pode falar, pessoal. Tô aqui para tirar qualquer dúvida, se quiser falar, fiquem à vontade. Podem me interromper aí quando acharem necessário. Ô, professor, Pode falar. essa atividade aí que a gente vai fazer o case, no caso a gente só vai precisar mesmo usar a cotação, né? Assim, basicamente. É só fazer vamos dizer assim, as duas vistas da caixa, né? Como ela tem três dimensões, né? Você vai fazer uma vista dela. Você pode fazer as três vistas, uma vista de superior, Frente, em lateral e cima e isso, lateral. isso. Certo. Frontal, Aí, superior e lateral. Porque aí, no caso, só vai precisar de fazer a cotação da caixa, a cotação do case, e no caso os parafusos também, caso precise aí colocar a especificação lá também, né? Só essas coisas. olha, esse algo a mais, Sandro, eu vou deixar para vocês. O principal aqui é a caixa. Se vocês vão, beleza. Vou usar um parafuso, não, vou usar um grampo, não, vou usar fita, do jeito que vocês quiserem aí, ok, pessoal? Pronto, pronto. Aí, por exemplo, eu quero usar, bom, parafuso. Ah, beleza. Não, mas parafuso pode, vamos dizer assim, machucar ali a evaporadora. Vou usar fita. Não, vou usar grampo. Fica do jeito que vocês acharem melhor aí. É até bom que vocês pensem dessa forma, né? Pô, bom, beleza. Então, eu vou pensar a melhor forma aí para montar esse case, né? Para fabricar esse case, né? Certinho, Sandro? Consegui responder você aí. É, Daniel, quer falar aí? Então, esse desenho, ele tem que ser o desenho para cada ângulo, ou pode ser um desenho que mostre os três ângulos? Você que está querendo fazer ele em perspectiva, você está falando, Isso, Dani? isso. Olha, eu pensei nas vistas, mas se você quiser fazer ele também em perspectiva, pode ser também. Porque como é três lados, ele pode ser Tudo bem, como pode se ser fosse também. Pode fazer o pelas vistas, né? Porque eu penso geralmente nas vistas, né? Nas diferentes vistas e a perspectiva também pode. É porque eu particularmente eu tenho um pouquinho de é porque eu tô desculpa, pessoal, eu coloco o meu exemplo aqui porque é aquele mais, né, que eu convivo comigo, como diz, eu mesmo, né? Eu não posso falar por ninguém, né? Eu, particularmente, eu tenho dificuldade em desenhos, em perspectiva, né? Eu preciso apelar para aquele papelzinho reticulado, né? Eu acho que como é Eu, uma caixa, né? Eu acho que como é sim, uma caixa de três lados, três dimensões, eu acho que fica mais tranquilo fazer por perspectiva, né? pra você ver que eu tenho um colega aqui que trabalha conosco, ele é da área da marcenaria, tá? Cara, é fera em desenhar perspectiva. Eu falei, caramba, eu não dou conta. Um papel em branco, assim. Realmente, tem um pessoal aí que tem uma extrema habilidade, mas se vocês tiverem aí, quiser fazer, vontade. Eu falo porque eu realmente eu tenho extrema dificuldade. Aí eu faço as vistas mesmo já mais organizadinho para não ter muito erro, né? Entendi. Aí, mas pode Professor, fazer, fica também do jeito que vocês acharem melhor. Aí não vou professor, ter no, esse. no Quem contexto pergunta? geral, Quem Elton, pergunta? Elton, pode perguntar, Elton. no contexto geral é fazer o desenho da caixa, né? E colocar as dimensões dela, não é isso? Isso. Tranquilo. É basicamente isso, pessoal. É bem simples mesmo. A Fazer, gente até, a gente até fazer o assusta, desenho, não, mas é só isso sim, mesmo, não, é isso mesmo. fazer o desenho da caixa e em cada lado colocar as dimensões, não é isso? Isso, Altura, largura e isso, comprimento. Acabou. isso. Que é uma para acomodar a condensadora e outra para acomodar a evaporadora. Pronto. Tranquilo. Só para e só fazer a legenda ali à margem. Eu vou falar da margem ali também. Vou até ir mais no ponto direto aqui, pessoal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nisso aqui, ó. Vou falar então da parte isométrica e depois vou falar aqui da legenda também. Professor, É, rapidinho. quem tá perguntando só para Marcos, pode Ah, falar, Marcos.
Desculpa aí, professor, cheguei um pouco atrasado. É só lá ficar gravada, né? Pra pegar o Não início tá da aula. gravado, mas não tem sem problema, Marcos. Pode. E tô viajando aqui na aula. Perdão, Marcos. Não consegui te. Não sei se você mutou. Eu não tô. Assim como eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Tô sem assimilar o que tá sendo discutido aqui. Não, eu vou só resumir rapidinho aí, Marcos. Depois se você puder pegar da aula gravada aí, só para eu não. Não, Basicamente, pode. não, você que sabe, eu posso falar aqui, tem rapidinho aqui, o pessoal só aqui não vai, só já para deixar situado aí, a situação de aprendizagem, né, que está aqui na etapa um. Vocês vão fazer um projeto de uma caixa, né, vão fazer o desenho de duas caixas, né, uma caixa para condicionar uma condensadora e outra evaporador. Aí lá no início fala quais são as dimensões lá da caixa, né, tanto da evaporadora quanto da condensadora. Aí aqui eles estão perguntando, aí aqui o pessoal pode fazer em perspectiva, né? Uns vão fazer em perspectiva, outros vão fazer às vistas, é o que eu vou falar aqui também, da perspectiva e das vistas, né? E além disso, eu vou falar da legenda também, ok, pessoal? Só para que aí é o básico aí, a gente mata essa aula de hoje aí. Bom, pessoal, alguém perguntar aí, pessoal? Dá uma boa foto pro jornal, com certeza subiu, mas resolveu o problema, não resolve, sabe? A gente vai. Bom, pessoal, então deixa eu continuar aqui, né? Então a gente vai falar da perspectiva isométrica, né? Então elas são três semi-retas, né? Que têm o mesmo ponto de origem, vão formar entre si três ângulos de 120 graus, né? Então essas semi-retas, né? Que tá aqui, ó, a gente chama de eixo isométrico, né? Então lá, tá vendo? Ó? Então elas têm essas linhas que vai ter essa angulação de 120 graus entre um e outro aqui. Ok, pessoal? Em desenho isométrico, pessoal, tem pessoal que eu falei, tem a facilidade de estar desenhando, né, a mão aí na perspectiva. Para quem não tem, pessoal, tem esse papel aqui que a gente chama de papel reticulado. Isso para quem vai fazer o desenho à mão, né? No AutoCAD lá tem um recursozinho que você coloca lá, perspectiva isométrica. Ele já faz o negócio, já faz certinho as linhas na angulação aí de 120 graus, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente parte aqui, né, sempre para aprender mesmo o básico de desenhar na linha isométrica, a gente faz ou faz um cubo, ou faz um prisma retangular, né? Então a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é traçar, né, as três retas aqui, né? Então vamos supor que a gente quer fazer esse prisma aqui, né, com comprimento, altura e largura, né? Então, primeiro, a gente traça ali as três retas que vai coincidir nesse ponto aqui. Segundo passo, o que a gente faz? A gente traça retas paralelas aqui, né? Então, traça uma reta paralela essa aqui de cima e outra nessa aqui da horizontal e essa aqui da vertical. Logo, logo aí, pessoal, eu vou retirar a dúvida aí, certo? A terceira parte, pessoal, é fazer a parte de cima, né? A face superior, ó. Então aqui, ó, vou fazer uma aqui da horizontal e outra aqui nessa vertical. Quarto passo, o que que a gente faz, ó? Agora, o que que a gente faz? Ó, encontrar a face do modelo. A gente traça, então, duas linhas isométricas a partir dos pontos, ó, tá vendo? Então agora pronto, eu fiz esse prisma retangular aqui. E agora a gente fecha, né, lá, ó. Fechou e apaga a linha, supondo que aquelas linhas auxiliares ali, ó, que elas sobram, a gente apaga e deixa só, tá vendo, ó? A gente fez ela aqui ah, no, na perspectiva isométrica. Alguém perguntar aí? Daniel, você quer perguntar aí? Ou o Adson? Acho que o Adson também levantou a mão. Pode falar, Professor, pode como falar, eu Adson. faço para representar uma alça? Perdão, não entendi, Adson. Deu uma picotada aí. Como eu faço para representar uma alça? Tipo assim, a minha caixa, além de ser uma caixa, ela é tipo uma alcinha assim para segurar, para não derrubar no chão. Alguma coisa do tipo. E você pode desenhar ela, por exemplo, se você desenhar ela aqui em perspectiva, você desenha ela mais ou menos aqui, ó. Se eu tô imaginando a sua alça, eu tô tentando imaginar a sua alça, né?
Ela pode estar assim, não sei se ela está naquele formato de maleta, né? Ou assim para pegar dessa forma, ou para pegar ela assim, né? Aí vai depender do seu design aí que você está pensando aí, né? Mas pode fazer, por favor, depende da sua forma que você está desenhando. Se você desenhar na isométrica, você tem que fazer nessa angulação. Se você estiver desenhando nas vistas, nas projeções ortogonais, né? Aí você tem que desenhar ela conforme a vista, né? E fica do jeito que você achar. Professor, então o desenho vai ser nesse formato aí, né? E em cada ângulo desse aí colocar os valores, né? Isso de altura, comprimento e largura, não é isso? Isso foi como eu falei pro Daniel aí. Pode fazer tanto nessa perspectiva, né? Pode fazer tanto nessa quanto na projeção ortogonal, que aí são três vistas distintas, né? Então, para cada Sim. caixa vão ser três vistas, vão fazer seis vistas, né? Três para cada caixa. Aí o que eu falei, pode fazer nessa aqui ou na projeção, que eu vou mostrar aqui também rapidinho, certo? Pode fazer qualquer uma que você achar melhor aí. Eu não tô impondo nenhum tipo aí, pode ser tanto nessa quanto na de projeção, certo? Eu vou Professor, as falar aqui, medidas, as as medidas med- são o que está pedindo aqui no exercício, não é isso? isso, são aquelas que está pedindo, para a caixa da evaporadora e para a caixa da condensadora, Tranquilo. certinho? Bom, pessoal, eu vou passar aqui um pouco mais rápido. A gente também aqui então tem uns planos de projeção, né? Então aquilo ali eu mostrei do ponto de vista isométrico, agora a gente tem da projeção, né? Então a projeção, pessoal, é a gente ver a nossa peça de diferentes ângulos, né? Então, por exemplo, eu tenho vou pegar a própria borracha aqui, não sei se vocês estão vendo ela aqui, ó. Então, a minha borracha, ela 3D. Se eu fizer ela mais ou menos aqui assim, ó, ela está na perspectiva isométrica, né? Mas agora, se eu olhar ela de diferentes ângulos, eu vou ter diferentes projeções. Então, por exemplo, se eu olhar essa borracha de frente, eu mesmo aqui, eu estou olhando ela de frente aqui. Vocês estão olhando ela de outra forma, eu estou olhando ela por aqui. Eu estou olhando ela aqui de frente, por trás dela aqui. Então, se eu olhar essa borracha de frente, eu tenho a chamada vista frontal. Então, eu estou olhando ela frontalmente. Então, a gente chama de projeção frontal, né? Se eu olhar ela para o lado aqui, para o lado direito, eu tenho a chamada de vista lateral direita. E se eu olhar pela esquerda, eu tenho a chamada vista lateral esquerda. Se eu olhar ela por cima, eu tenho a chamada vista superior. Se eu olhar ela aqui por trás, eu tenho a chamada vista posterior. Se eu olhar por baixo, eu tenho a chamada vista inferior. Então a gente tem aí seis, né? Seis vistas. Porém, em algumas peças não há necessidade de você ter essas seis vistas, bastam três, né? Que a gente chama que é a vista frontal, superior e uma lateral. Não precisa das outras três, certo? Igual, por exemplo, a própria caixa, né? No exemplo aí das nossas caixas, não tem necessidade, por exemplo, de você mostrar as seis vistas, porque, por exemplo, esse lado aqui dessa caixa é igual a de trás. Essa aqui de cima é igual a de baixo. E uma do lado é igual a outra. Então não tem necessidade, por exemplo, você mostrar as seis vistas da caixa. Bastam três, né? Isso eu tô supondo que você tá desenhando aí com as projeções, né? Então, façam as três, não precisa de fazer as seis, correto? Então, como tem aqui, ó, é a vista frontal, ó. Então, da mesma forma, eu estou fazendo a vista frontal, ó. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui de frente, ó, então eu tenho que desenhar o que eu estou vendo. Então, eu estou vendo esse retângulo aqui, ó, A, B, D, C, que também pode ser também H, G, F, E. Se eu ver a vista superior, ou seja, se eu estiver olhando por cima, aí eu estou olhando de uma outra perspectiva. Então, eu estou olhando agora só o que eu estou olhando aqui, ó. Então, eu esqueço o que está embaixo. Então, por isso que sai de algo que é três dimensões para duas dimensões. Essa é a projeção. É a chamada de vista superior. E se eu olhar de lado, né, pessoal? Eu estou dando o exemplo da borracha aqui, ó. Então, eu tenho o exemplo da vista lateral. Então, eu estou olhando ela de lado, certo? Então, eu vou desenhar o que eu estou vendo ela de lado. Então, mesmo, pessoal, vale ali para as caixas. Então, a caixa vai ter uma face que eu vou olhar de frente, uma por cima e a outra para o lado.
Então, uma é a vista frontal, se olhar por cima é a superior, se olhar para o lado ela é a lateral. Então, essa é uma das formas de fazer o desenho, ou é pelo perspectiva isométrica, ou é pelas projeções. E aí, pessoal, com relação à cotagem, vou só dar uma pincelada rápida também, ó. Com relação à cotagem, pessoal, uma regra aí que é importantíssima, nunca fazer a cotagem em cima da aresta do desenho, tá vendo? Então, o que que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que levantar uma linha um pouquinho acima e fazer uma linha aqui, essa linha com essa setinha, ou uma retinha inclinada assim, ou dessa forma, e escrever a unidade, ou escrever o número, né? Por que que tá só o número aqui? Porque geralmente a informação da unidade está lá na legenda, né? Então, pessoal, o mais importante é não colocar a medida em cima da aresta do desenho. Para que que faz isso? Para evitar que meu desenho fique poluído e que não leve interpretações erradas. Então, onde é a parte do desenho tem que estar só para o desenho. A cota, tá vendo? A cota tem as linhas, mas as linhas, de certa forma, não interferem aqui na leitura do desenho. Então, eu consigo saber muito bem que esse 30 é dessa aresta aqui, que esse 20 é a distância desse ponto a esse, que essas duas linhas aqui, elas estão com um ângulo de 90 graus, que a distância, por exemplo, dessa reta com essa outra reta é de 11, dessas duas aqui é de 2, entendeu? Então eu consigo verificar aqui, ó, eu consigo ler o que o meu desenho está indicando, que a gente sabe que o meu desenho ele vai ter eu vou fabricar aquilo que eu estou lendo, né? Então eu consigo ler com exatidão, né? Sem eu estar sendo induzido ao erro, né? Deixa eu só mostrar aqui, pessoal. A legenda é aqui que eu queria. É a última parte que eu quero mostrar para vocês, que vai ter também. É a parte da legenda. Bom, a legenda, pessoal, ela tem que ter alguns campos, né? Então, isso aqui, pessoal, vocês olharem um projeto, é basicamente os campos que tem. Por exemplo, a designação da firma, o nome do projetista, né? Ou quem é responsável pelo conteúdo do desenho. Tem um campo com local, data, assinatura, nome e localização do projeto, conteúdo do desenho, escala, número do desenho, designação da revisão, indicação do método de projeção, né? E a unidade utilizada, né? Então, se eu estou fazendo ela em centímetros, milímetros, metros, quilômetros, né? Qual que é a unidade que eu estou fazendo ali, que eu estou cotando esse meu desenho. Bom, pessoal, a legenda, deixa eu só ver se tem uma legenda aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Legenda, desenho A4. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Ó, só para mostrar para vocês, ó. Basicamente, pessoal, é isso aqui que tem que ter uma legenda. No caso aqui, ó, deixa eu só ver esse outro aqui, ó. Tá vendo? O que que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês fazer desenho, né? E as margens conforme A4. Então, deixa eu só ver qual que é aqui, ó. Deixa eu só ver se tem aqui, pessoal, ó. Ó, qual a medida, ó, tá vendo, ó? A legenda tem então 178 milímetros no formato A4, né? E 175 no formato A1. Como a gente está lidando com a folha A4, então é 178 milímetros, ó. Então é basicamente, é, ó, legenda do desenho A4. Deixa eu só ver se tem aqui ele inteiro. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Então aqui eu tenho espaço para legenda, que é o A4, né? Então essa aqui são a unidade. Essas dimensões mais externas, pessoal, ela é a minha folha. Minha folha total tem essas dimensões, então ela é 210 por 297. Só que o desenho, você vai fazer a margem com essas dimensões aqui, ó. Então 10 superior, 20 na esquerda, 10 na inferior e 10 na direita, né? Então essas vão ser as margens, né? Então vai ter 180 de largura. Então essa é a região onde vocês vão fazer o desenho.
E a minha legenda, ó, vai ter aqui, ó, 40 de altura. Então, vocês vão fazer a legenda aqui. A legenda, pessoal, não precisa colocar todos aqueles campos. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar só o nome de vocês e o nome do desenho. Porque coloca lá, cases para evaporadora e condensador. Certo? É só isso aí que eu vou pedir para vocês aí. Né? Fazer a legenda e os desenhos aí. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí, pessoal? E apoio. Oi? Positivo. Certinho, pessoal? Então, esse é o desenho que vocês vão fazer. Claro, pessoal, é só uma questão mesmo até física aí. A escala, vocês vão ter que dar uma reduzida, né? Então, vocês vão ter que reduzir aí o tanto quanto possível. Vai ter como você colocar a escala 1:1 numa folha A4, até porque as caixas são maiores, né? Não vai caber na folha. Eles vão indicar qual é a escala que vocês colocaram aí, né? Para diminuir aí, para fazer a proporção correta, né? Quem fazer num desenho mesmo, professor, no caderno? Você pode fazer ele à mão, se quiser fazer também no programa, pode também, se tiver o acesso, fica a critério de vocês. Se puder fazer numa folha Chamex, ô Alexandre, melhor ainda. Se puder fazer. Entende? Se puder fazer, aí tira uma foto, faz a imagem e faz o envio para mim, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? O professor, e pode enviar pelo WhatsApp? Olha, de preferência lá na plataforma, se puderem enviar por lá, porque lá é uma forma de comprovação que vocês fizeram o envio, certo? Que vocês de fato fizeram o envio. Porque o WhatsApp vamos dizer assim, é um meio informal. Na plataforma ali é um meio de registro mesmo. E aí, o que mais quer falar, pessoal? Ô, professor, até no Word dá para fazer o desenho normal e colocar as dimensões e enviar para o senhor, não é isso? Olha, pessoal, do jeito que vocês acharem melhor aí, né? Do jeito que vocês acharem mais cômodo, quiserem fazer... Aí é só desenhar o evaporador e um condensador. Isso, não é desenhar, é a caixa para condensadora. É só a caixa, não é nem desenhar o aparelhinho, não. É desenhar só a caixa para eles. Uma caixa para um, uma caixa para o outro. Só isso? Isso, é só isso. É só desenhar essas duas caixas. Abinael? Tranquilo? Abinael, queria perguntar aí? Então, o prazo para entrega dessa atividade é até quando, professor? Pessoal, essa UC ela vai terminar lá em fevereiro, mas se vocês quiserem já entregando aí já ao longo aí dos dias, deixar até a virada do ano aí, tá tranquilo. Perfeito. Certinho? Ok. Sobre a outra atividade. A outra aí, entregar pessoal. até amanhã, né? Isso, eu coloquei até amanhã. Os que já entregaram, já fiz as correções, já atualizei as notas aí também. Ok? Deixou só o Eduardo aí, Eduardo. Eu vou responder aí, Daniel. Pode falar, Eduardo. Você queria perguntar aí? O dimensionamento que o senhor falou em relação à escala, né? No caso aí, a ponta da construção civil, a gente bota 1:100, né? Então, em planta e no terreno, que equivale a 1 metro, né? Isso aí. Então, a gente pode fazer esse dimensionamento, né? Diminuir, é lógico que no caso do ar-condicionado ele vai acima de 200 ou 500, né? Porque aumenta o número, né? Diminui o número do quantitativo para aumentar a porcentagem na escala, que é a escala de mão. É isso aí, né? Isso. Ó, eu posso dar uma dica aí. Vocês podem fazer num fator, uma escala de 1:10. Vocês diminuem 10 vezes aí. Então, por exemplo, lá tá falando que é 90 centímetros. Lá, com 9 centímetros, você coloca ele dentro lá do papel. Reduz ele em 10 vezes. No caso aí, 90, 1:10, é esse mesmo, né? Tá joia. Isso. Valeu, obrigado. Certinho? Daniel, quer falar aí? Aonde eu encontro as medidas que está pedindo aí para as caixas? Tá bem na situação de aprendizagem aqui. Você pode acessar ele por aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Você pode voltar nele aqui, ó. Você pode vir pelo conteúdo do curso onde eu estava, ou se não aqui, ó. Aqui, ó. Contexto SAP 1, etapa 1, ó. Aqui tem tá vendo, ó?
tem as dimensões, ó. Sim, sim. Certinho? As dimensões. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Observação que eu fiz é que tem muito assunto, mas como o senhor resumiu tudo agora, deu para Certinho? ter uma ideia. Não, aí eu fui mais nos pontos mais o ponto focal. Pode falar. Essa atividade é do SAP 1, ok. Isso, a do SAP 2 tem outra. Eu vou explicar ela na próxima aula. Pode ser, pessoal? Na próxima aula eu falo sobre ela aí. Por enquanto, vamos ficar em cima da SAP 1 aí. Na próxima, a gente fala da SAP 2. A próxima é quando? Beleza. Próximo é dia 19, pessoal. Depois do nosso workshop aí, mais uma vez eu deixo o convite aberto para vocês aí. Não sei, muitos devem ter chegado depois, né? Vamos ter o nosso workshop, vai acontecer durante toda a semana. Participe aí, tem das diferentes áreas. Da segunda-feira vai ser sobre a área de alimentos, somente a área de cervejaria. Aí vai ter também, pessoal, sorteio de brinde aí de cerveja, viu? 2 brindes de cerveja aí. Quem gostar aí, quem apreciar aí, sorteio. Quem ganhar, Eduardo, a gente professor. O Eduardo vai amar, esse é Eduardo. Tô na fila. É artesanal, viu, pessoal? Coisa fina mesmo, hein? Coisa boa. Vai entregar em Recife, vai entregar em Entrega, Recife. a gente faz a entrega. Quem tiver aí, Recife, Rondônia, Mato Grosso do Sul, quem tiver aí. Certinho, pessoal? Sandro, queria perguntar aí. Sim, professor. Eu tô com uma dúvida que eu tive um probleminha aqui com a minha net, e a minha net deu uma caída. Para entregar essa atividade aí do case, por onde? Você vai entregar na plataforma. Se for fazer o desenho à mão, você tira a foto, faz o envio na plataforma lá para mim. E o espaço? Onde é que vai estar esse espaço disponível? Ah, não, é aqui, ó. Você vai, a mesma coisa das outras, do mesmo coisa que foi de metrologia. Aqui, ó, você vem aqui, ó. É só anexar aqui, ó. Você envia aqui, ó, tá vendo? Envio SAP 1, etapa 1. Só fazer o envio. Aí, no caso, a atividade dessa unidade curricular só vai ser essa aí, não, né? Não, tem uma outra que eu vou explicar na próxima aula. Aí, no caso, vai ser a SAP 2. Isso, é a SAP 2. Aí já é a SAP 2. A outra SAP vai entregar em outro lugar. A dúvida é essa. Ô, professor, a respeito desse workshop que vai ter aí, se o senhor puder disponibilizar, eu acho que a inscrição, o link, aí eu vou agradecer. Eu vou colocar lá no grupo, como eu tenho acesso ao grupo de vocês, eu vou deixar lá. Eu vou já deixar disponibilizado, a partir de amanhã eu deixo para vocês aí. Pronto, tá certo. Obrigado. Certinho, pessoal? Mais alguém aí? Não, professor, tranquilo. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso aí, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, me procurem lá no grupo lá. Se quiser falar mais particular, pode chamar no privado. Ok, pessoal? Estou aí para ajudar vocês, né? Então, vou desejar a todos aí uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus e até a próxima. O cara vai passando a hora, o cara vai ficando, depois tá fudido. Sim, pessoal. Tchau, tchau então a todos aí. É quente. Até a próxima. Muito obrigado pela aula. Depois fica para quando eu voltar. Quando eu voltar, nós tomamos uma. Eita. Boa noite, professor. Muito obrigado pela aula. Opa, boa noite aí, pessoal. Boa noite para você também. Boa noite a todos aí, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Espera a minha cervejada. A tua aula. Olá, pessoal. O convite está aberto aí. Todo mundo pode. Segunda-feira já inicia.